Fala, meu povo, boa noite. Estamos começando mais uma live, hoje uma live sensacional. Nós temos que falar sobre escrita, né? Sobre escritores, sobre inspirações. A escrita como um ventre, né? Essa gestação, a criação de ideias, identidade. E hoje a nossa convidada, né, vai estar diretamente do Rio de Janeiro, né? Autora, né, escritora. Ela que escreveu um livro também que tem uma história que se passa aqui na região do Cariri. Estaremos hoje em live com a Tainá Albernaz. Já vamos aqui dividir tela com ela, só aguardar aqui um minuto. Todo mundo que vai chegando nesse momento, sejam muito bem-vindos ao projeto Live Cariri. Esse projeto Live que nós temos já há alguns anos, né? Para quem acompanha mais tempo sabe, toda semana nos encontrando com pessoas aqui num bate-papo relevante sobre diversos temas. Então, vamos aqui dividir tela com a nossa convidada, né? Hoje, para que nós possamos estar dando início ao nosso bate-papo, né? Já vamos possamos dar início aqui à nossa live. Espero que vocês possam estar nos acompanhando. Enviem aí essa live para mais pessoas, para que possamos conversar aqui. Me dê um feedback em relação ao som, né, ao áudio e às imagens, se vocês estão conseguindo me ver bem, me assistir bem aí. Logo estaremos dividindo tela com a nossa convidada de hoje. Só um segundinho até ela aceitar aqui o nosso convite, ajustando aqui só o... Vamos lá, esperar um pouquinho. Só mudei a solicitação. Vou aguardar aqui só ela entrar aqui na nossa live para nós podermos dividir tela, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente consegue dividir a tela agora. Só aguardando aqui um pouquinho para nós darmos início. Aí! Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Ah, Me vê tudo bem? certo. Desculpa a demora, é que essa é a minha primeira live, então eu não sabia aceitar o Sério? convite. Aí eu pedi para participar e deu certo. Tá tudo Não, bem? Muito prazer. perfeito. Não, satisfação toda nossa, né? Ter você aqui na nossa live, nosso projeto, né? Fiquei feliz com quando você topou, né? Aceitar aí nossa live. Fiquei feliz por compartilhar um pouco com você essa história, né? Do seu livro, da sua trajetória, né? Você que tem uma relação com o Cariri, né? Até fiquei surpreso quando soube, né? Você essa semana entrou em contato com a gente por meio nossos canais por conta do passaporte, né, do documentando o Cariri. Inclusive, muito obrigado, né? Está a caminho já, inclusive, para você. E aí surgiu, né, o convite, surgiu aí a ideia, né, de te convidar para a live. Então, é uma satisfação. Seja muito bem-vinda ao nosso projeto Live Cariri. O espaço é todo seu para que nós possamos falar um pouco aí da sua trajetória. Primeiramente, gostaria que você pudesse se apresentar aí para Uhum. aqueles que não te conhecem ainda. Fique à vontade, o espaço é seu. Tá. Não, te agradeço também o convite, porque eu sigo a sua página já tem um tempinho, tanto a documentando quanto a sua pessoal, né? Que elas se misturam um pouquinho também, né? Porque Verdade. aí, porque através de conteúdos assim, né, que eu fui alimentando a minha pesquisa toda que eu venho fazendo por esse tempo, desde que eu comecei a escrever o livro. Eu sou a Tainá Albernaz, como você já tinha me apresentado. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou uma escritora. Eu lancei meu primeiro livro no ano passado, se chama Ventre do Sertão. Ele é esse livro aqui. Ele Opa, foi lançado pela editora Urutau, né, em 2024.
E esse livro, ele nasceu da minha vontade de escrever uma história que tivesse o tema do cangaço, que é um assunto que me interessa também há muitos anos. Eu gosto do tema, gosto de estudar, gosto de assistir filmes e, enfim, eu gosto dessa temática, né? Gosto de fazer viagens para lugares. Eu já fui a Piranhas, por exemplo, em Ah, que legal. Alagoas. Eu gosto desse tipo de viagem, desse tipo de contexto. E então eu queria escrever uma história de cangaço, mas ao mesmo tempo eu queria escrever uma história que trouxesse a visão feminina, uma visão feminina do cangaço, né? Então eu queria uma personagem mulher que estivesse no cangaço, mas eu também busquei uma personagem que entrasse no cangaço por conta própria. Eu não queria uma personagem que fosse necessariamente entrar no cangaço para se vincular a um parceiro, né? Porque as cangaceiras, elas entravam, seja por conta própria, por vontade própria, ou até levadas à força, elas iam para serem companheiras de algum dos cangaceiros. E eu queria uma personagem que entrasse ali por um outro viés. Eu queria uma personagem que estivesse ali solo, entendeu? E só que é uma dificuldade, porque num grupo como o Cangaço, né, de homens e armados, e num contexto de violência, como que essa menina ia se manter ali, né, viva, e a sua integridade e tudo mais. Então eu fui, eu comecei essa história a escrever em 2017, né? Então esse tempo eu fiquei pensando como que seria, que armas ela teria, né? E aí eu fui chegando à conclusão de que ela era uma pessoa assim que tinha uma condição financeira boa, que era uma pessoa estudada, né, naquele começo ali da década de 30, mas uma mulher assim, já um pouco diferenciada por esse contexto da cultura mesmo. E para ela ser culta desse jeito, ela deveria ser rica, né? Então, uma moça rica. Então, se ela é rica, o lugar de onde ela vem também é rico, né? Assim, deveria ser um lugar que oferecesse condições para uma família prosperar. Então, tudo isso. Aí, quando eu comecei a buscar os lugares de onde essa história se passaria, no primeiro momento, eu tinha achado que ela seria no Recife, que a história se passaria no Recife. Porque eu estava muito nessa atmosfera do Recife mal-assombrado, eu achei que a história ia por aí. Mas eu logo vi que não tinha a ver, porque era uma história de dentro. Aí começou essa coisa do ventre. Uma história de interior, assim, de mulheres que se sentiam enclausuradas dentro de um lugar, abrigadas ali, né? E aí eu fui, caramba, eu tenho que ir lá para dentro. Eu pensei, eu vou para dentro do país, assim. Aí eu abri o mapa e ali que foi, assim, um encontro que foi uma coisa, assim, mágica, assim. Tem coisas que acontecem que são, né, assim, na nossa solidão, a gente com a gente mesmo, e que você vai vendo que parece que é uma magia, assim, ali. Porque quando eu abri o mapa, no computador mesmo, aquela palavra saltou, assim, Crato. Eu, gente, que bonito o nome dessa cidade, né? Já achei bonito, assim, achei curto, achei forte, achei. Eu acho lindo esse nome. E aí eu falei assim, vou pesquisar, porque vai que há quase 100 anos atrás tinha outro nome, né? Tem cidades que mudam de nome. Aí eu pesquisei, vi que não, que era uma cidade antiga, que já tinha esse nome há um tempão. E aí eu fui pesquisando as características, assim, do lugar, de natureza, que é um lugar muito verde, que é um lugar que tem uma chapada, que é um lugar que tem um clima ameno, que é propício para agropecuária. E eu comecei a ficar encantada, assim, com o lugar. E eu falei, caramba, é ali. Eu descobri aonde vai ser a história, onde vai ser o meu ventre, né, do sertão, assim, o meu interior, assim. Aí eu também adorei saber que é o oásis, né? Aquela coisa toda. Aí eu comecei a pesquisar mais a região, né? E aí cada vez a região foi me dando mais elementos, assim, para trabalhar, né? Eu busquei uma cidade, aí não encontrei só uma cidade, encontrei uma chapada, encontrei uma porção de coisa, de cultura também, assim. Eu também gostei muito, e também tem no livro, depois eu vou ler uns trechos, assim, que vão trazer o que eu tô falando. Mas eu achei muito interessante essa coisa do reisado. É muito bonito, esteticamente mesmo falando, assim, dos caretas e tudo, e da brincadeira dos brincantes, né, e tal. E aí eu fui
a pouco, né, eu fui montando esse cenário, porque virou um cenário para mim, da história, esse berço da história realmente, né? E aí eu vou ler então a primeira parte, é rapidinha, que era Então, antes ó, fica à foi, vontade, o espaço é seu, viu? tá bom, antes era Retalhos no Céu do Recife, depois passou a ser Retalhos no Céu do Crato, que é a parte um do livro, que é assim: o sol se punha no crato e era tão vermelho que o céu sangrava. O peito de Açucena queimava num aperto descompassado. O calor tinha cheiro. Aquele cheiro de sertão que ficava sempre mais aguçado com o piano de Catarina. Era o melhor momento do dia. Tarefas diárias cumpridas, o jantar servido, o frescor do banho tomado, hora das leituras e poesias. Mas o descompasso da vida real atrapalhava a magia dos livros e versos. Preocupava-se com Brígida. Pobre Brígida. Iria casar-se com um velho que cheirava a mijo. Esse é o contexto inicial da história. É a irmã mais velha que vai se casar com um homem muito, muito mais velho. E aí as mais novas ficam apavoradas com esse destino, né? E aí elas resolvem fugir de casa. E só que no que elas tentam fugir de casa, acontece um imprevisto, elas acabam se separando. E aí o livro vai contar os caminhos de cada uma dessas três, da que casou, né, que é a mais velha, e das duas mais novas, a que vai para o cangaço e a outra que vai parar num outro lugar também. E aí cada uma vai seguindo esse rumo, entendeu? Então o conflito inicial do livro é esse, a apresentação do livro é essa, e a região do Cariri, como eu falei, é realmente assim bem mencionada, assim, a Chapada acabou se tornando realmente quase que um personagem, assim, porque ela acaba tendo uma vinculação muito forte com uma das irmãs que é sonâmbula, e à noite tem essas coisas de ir para Chapada e tudo mais. É isso. Aí eu separei alguns trechos também. Tem um outro trecho que eu separei, que é do pai delas, que se chama Laor, que fala assim: exemplo para muitos, seu Alaor era tido como homem que venceu na vida com o suor de seu trabalho. De origem humilde, do pai havia dado algumas dívidas e um singelo pedaço de chão, que veio se tornar uma das maiores fazendas de todo o Crato, com tantas cabeças de gado que se perdiam as contas. O pai de Alaor também tinha sido um homem humilde e de trabalho, porém havia perdido quase tudo para a seca. Então, desfez-se do que lhe havia restado e foi de Malicuia para o Crato, começar vida nova no oásis do sertão. Morreu moço, deixando mulher com filhos ainda meninos e uma propriedade miúda no sopé da Chapada do Araripe. De tal propriedade, o filho primogênito Alaor fez um império. Nossa, aí é uma imersão, né? Sim. É uma imersão. E antes da construção do livro e tudo mais, você não conhecia a região. Não conhecia, eu conhecia, assim, do Ceará eu conhecia Fortaleza, Jericoacoara, essas partes, né? Ah, eu conhecia também, na verdade eu tenho até um conhecimento um pouco maior, porque eu fiz residência, né? Depois da faculdade, que eu fiz psicologia, fiz residência, e aí a gente tinha um mês para fazer um estágio externo. E aí uma amiga minha tinha visto que o CAPES de Sobral era uma referência. E nós fomos a Sobral, então, na verdade, eu fiquei morando assim, né? Fiquei 2 semanas em Sobral, mas assim, eu digo morando porque a gente viveu tão intensamente aquilo também. Nós ficamos 15 dias num alojamento lá de Sobral e trabalhando no CAPES, né? Que é na casa que morou, acho que a família do Renato Aragão, um negócio assim. Então, eu conhecia essas partes do Ceará, mas eu não conhecia essa região do Cariri. Eu fui conhecendo mesmo por conta da história, né, desse acaso, né, que eu vi no mapa e dei de cara com aquela palavra. E aí fui pesquisando. E aí, em 2022, eu conheci mesmo. Eu fui ao Cariri em 2022. Aí eu conheci... acaba que você conhece pouco, né? Você faz um passeio aqui, outro ali. Mas, assim, eu conheci um pouquinho de Juazeiro, conheci Santana do Cariri, Barbalha, Nova Olinda,
Missão Velha, Velha. e acho que só, né? O Crato, Juazeiro. Esses lugares que aí você vai na Casa Grande, vai no Ateliê do Expedito Celeiro, né? Faz esses passeios mais turísticos mesmo, né? Mas assim, eu ainda queria voltar para fazer as mesmas coisas, tudo de novo, porque eu gostei, mas também queria conhecer assim o que ainda existe do Caldeirão, que também é uma parte que eu também estou estudando, né? Porque eu quero falar um pouco sobre isso na sequência, porque esse livro aqui tem uma sequência, então eu quero trazer essa parte também do Caldeirão, eu acho muito interessante. Eu acho interessante porque é muita coisa assim da nossa história que a gente mesmo não conhece. A maioria das pessoas não conhece. E eu também não conheceria se não fosse por conta do livro que me fez pesquisar, entendeu? Então tem muita coisa ali que eu quero conhecer ainda, sabe? Que eu quero estudar. Com certeza. É uma coisa que vai puxando a outra. Você vai estudando um assunto, aí puxa outro, você vê que é um universo ali, na verdade. Aquela parte, a sensação que eu tenho é isso, é que é um universo que se abre e você vai cada vez descobrindo mais partes dele, entendeu? Mas isso é muito legal de ouvir, sabe, Tainá, porque é uma percepção, por exemplo, de fora, né? Mas que você se aprofundou de uma forma que você está tão dentro quanto um de nós, né? Tipo, eu sou cratense, né? Sou nascido, né? Eu moro em Juazeiro, mas sou cratense, assim, apaixonado pela minha cidade, mas também a gente desenvolveu esse trabalho, né? Assim, ao longo desses últimos anos, nessa imersão, então ainda aprendi a desbravar bastante as cidades que compõem essa região, que são 29 cidades, né? Então, assim, são muitas coisas que você vai descobrindo, você vai aprendendo e vai se surpreendendo, né? Porque é uma região Uhum, realmente fascinante em vários quesitos, né? Na uhum. questão histórica, cultural, na questão natural, na questão Até é, dinossauro. É. sim. Então, assim, imagina, né? É um paleontológico, porque aqui é uma referência mundial, na verdade, né? Em paleontologia. Uhum, E você vai tendo, sem falar nos vários acontecimentos, né? Inclusive no Crato, por exemplo, vários acontecimentos aconteceram só no Crato, né? Por isso tem essa expressão, só no Crato mesmo. E você falou bem do Caldeirão, como também outros acontecimentos como o Barro de Alencar, né? Como uhum, é, algumas situações de culturais, né? Expressões populares, né? Manifestações populares que acontecem e esse caldeirão cultural, né? Além do caldeirão, esse efervescente, né? Assim, de muitas culturas, múltiplas manifestações, né? E você se surpreende. Então, acho que você realmente fez uma imersão muito, muito interessante para nós ouvirmos, assim, né? Ver que você expressa muito bem sobre isso, se aprofundou bastante e aprendeu a gostar, né? Aprendeu a gostar bastante daqui. uhum. Eu lembro no primeiro dia, porque eu fiquei num hotel em Costa da Serra, no Crato. E Conheço. realmente é bem perto da Chapada já, né? Então eu lembro a sensação que eu tive, porque eu cheguei à noite, então não dá para ver nada, né? Porque, né, tá de noite. Então no dia seguinte, quando eu saí do quarto para tomar café, eu dei de cara com a Chapada, assim, eu lembro da emoção que eu senti quando eu vi, porque realmente parece que ela abraça assim a cidade e de vários pontos que você está, você vê aquela chapada, aquela muralha verde, sabe? Eu senti realmente foi uma delícia, assim, eu nunca vou esquecer aquela sensação de eu saindo do quarto e dando de cara, porque eu acho que eu estava distraída ainda de manhã, né? Então, eu não esperava que fosse assim. Eu sabia que tinha chapada, tudo mais, mas eu não sabia que eu ia ver daquela maneira, sabe? Aquela coisa tão imponente, assim. Eu realmente achei muito bonito. Então, também tem isso. Eu fiquei um tempão escrevendo o livro, porque eu sou funcionária pública, né? Então, eu tenho o meu trabalho, que é o trabalho que eu faço, enfim, de segunda a sexta. Então, eu escrevo nas brechas mesmo, escrevo nas horas vagas, ou não escrevo mesmo, fico um tempão
sem escrever. Esse livro foi assim, eu fiquei um tempão sem escrever, depois voltei para ele. E aí, mas em 2022 eu já tinha acabado. Quando eu fui para o Cariri, eu tinha recém terminado o livro. Mas aí quando eu voltei, eu acrescentei algumas coisas, entendeu? Tanto coisas que eu vi, quanto coisas que o guia falava também. O guia falou, eu nem sei se todo mundo pensa isso, mas o guia pensava e eu usei no livro, que o canto do soldadinho do Araripe, ele ouve língua de tamanduá, como se ele falasse língua de tamanduá, sei lá, um negócio assim. E aí eu usei isso no livro, entendeu? Porque, na verdade, assim, eu acho difícil ver o soldadinho, né, ao vivo. Eu não É, consegui ver. Ele até falou, linha 1, mas eu olhei e já não tinha mais, então eu não sei. Mas ainda mas você mais conseguiu cantar, né? ouvir? Você Não, conseguiu não, ouvir? eu ouvi na internet, eu já vi vídeo na Uhum. internet do canto do soldadinho do Araripe, mas eu não consegui ouvir, eu não consegui nem ver, né? Então eu não tive essa oportunidade. Eu fiz umas trilhas, né, na Chapada, foi super legal, mas eu não consegui ver. A gente foi em Barbalha, porque eu acho que é mais fácil de ver, né, em Barbalha. Uhum. Perfeito. E só que não dei sorte em relação ao soldadinho, não, porque não é uma coisa assim, né, que acontece toda hora. Eu acho que é uma sorte mesmo que a pessoa dá de É, conseguir, né? Porque, isso é infelizmente, né, verdade. acho que são poucos. Então, mas enfim, eu acrescentei também no livro essa parte do soldadinho. Eu posso ler rapidinho? Pode ficar. Uhum. Por favor, fica à vontade. Tá, essa parte eu acrescentei depois que eu voltei daí, né? O sol ainda, o sol ainda fraco e tímido lhe aquecia a pele. Mal podia acreditar que estava no Cariri. Sentia-se abraçada por sua terra. Já podia se sentir em casa. Era bom estar de volta. Aquilo era um regozijo. Onde quer que parassem seus olhos ou ouvidos, a mãe e as irmãs pareciam estar. Nas flores, nas folhas, nas palmeiras de coco-babaçu, nos ventos, no canto dos pássaros. Enxergou aquele passarinho, o passarinho de sua terra. Língua de tamanduá era o que ele parecia querer dizer em seu canto. Catarina sorriu, olhando a pequena ave preta e branca, de cabeça vermelha, que bebia água no riacho. O perfume do manacá vinha com o vento, a brisa era como um carinho calmo. Essa parte eu acrescentei depois que eu voltei. Mas é muito legal ver a tua. A questão da sensibilidade, né? Assim, pós-visita, né? Pós-encontro com a região. Eu acho incrível, na verdade, você escrever sobre um lugar mesmo antes de conhecê-lo, né? Para mim já é algo interessante demais. Despertar, encontrar no mapa, né? O Crato, você poderia encontrar outras cidades, mas você encontrar essa cidade, esse contexto, né? Essa história, eu acho que é interessante demais. E os elementos, né? Que foram acrescentados pós-visita, né? Pós a sua Uhum, experiência pessoal aqui. uhum. É. E nas histórias eu gosto muito de trabalhar com lugares que existem. Porque assim, tem escritores que gostam de criar, né, cidades, criar Uhum. lugares. Eu só crio quando realmente precisa muito, quando é um lugar muito específico. Mas assim, fora isso, eu gosto de trabalhar com lugares que existem, entendeu? Porque primeiro que eu gosto dessa sensação de realidade, assim, caramba, existe mesmo a cidade delas. Me dá uma sensação de que a história é de verdade, sabe? De você, era aqui que elas moravam, será que a fazenda era por aqui? Eu gosto dessa concretude que me dá, sabe? Saber que a cidade existe. Acho que me dá mais um realismo, assim, da história. E também tem uma outra questão que eu gosto, e que foi isso que aconteceu aqui, que eu acho a realidade muito mais criativa que eu. Então, o próprio lugar, a própria história do lugar, as próprias características vão me dando material para eu trabalhar, entendeu? Com certeza. Então, vai me dando conteúdo, vai me gerando conteúdo e a partir disso eu vou criando mais e mais, assim, com que, na verdade, não criando, né? Com que já existe, eu vou trabalhando e vou aqui acrescentando na história e criando conteúdo. Eu já fiquei, quando eu comprei o passaporte, tem os selos dos lugares, eu falei assim, bom, vou conhecer mais lugar, vai me dar mais coisa para eu trabalhar.
né? De repente, assim, de trabalhar na história. Não, isso é legal. Inclusive, a primeira remessa, ela vai com 80 selos, né? E aí, quando Uhum, você preencher todos, né? A ideia é que tem uma continuidade. Então, assim, nós temos mais atualizações uhum, para incentivar a pessoa a visitar, porque são muitos e ficaria muito grande e no primeiro momento uhum. teria muitos selos, né? Então, a ideia é despertar realmente o interesse e a curiosidade para conhecer esses Sim, lugares. eu já tinha falado, caramba, esse passaporte é muito legal. Só que sabe aquilo, depois eu vejo, depois eu. Aí naquele dia eu falei assim, vou falar aqui, vou comprar, né? Aí foi ótimo, aí a gente já trocou uma ideia, né? Você falou da live, eu falei, que legal, porque já é uma oportunidade de eu estar conversando com você, que administra essa página aqui, né? Que tem tanto conteúdo da região que me desperta interesse. E também Aí já pode é ser um bacana. espaço para eu falar do livro, é. Com certeza, o espaço. E assim, a ideia desse projeto, Tainá, sempre foi muito ouvir essas vozes, né, que faz trabalhos relevantes e que muitas vezes, ou algumas vezes, precisava de mais impulsionamento ou de mais Uhum, visibilidade, né? Claro que para nós aqui, talvez muitos ainda não te conheçam, né? Porque você está em uma outra, em uma outra questão geográfica do Brasil, mas você uhum, escreve sobre a nossa região, né? E acho que para quem está assistindo a live agora e vai assistir depois, é importante mais pensar que existem pessoas que pensam o Cariri mesmo estando longe, né? Mesmo estando em uhum. outra região do Brasil. E isso é muito interessante. E eu vi nos seus destaques do teu Instagram que tem vários vídeos, né? Vários vídeos da nossa página, né? De algumas Sim, participações. sim. Eu vou salvando para eu ter aquele acervo ali caso eu precise recorrer a alguma coisa, precise fazer alguma pesquisa, aí já fica mais fácil, né, o acesso. E também porque aí eu estou fazendo todo um perfil do livro, aí tem ambientes, inspirações, aí tem cenários, aí dependendo do conteúdo, né, eu vou distribuindo. Mas é porque é como se fosse a atmosfera, o universo, né, de onde elas vêm porque é o berço, né? Eu falo que o Crato, o Cariri, mais precisamente o Crato, é o berço, porque é de onde essas minhas protagonistas vêm. Então, ainda que elas possam, ao longo da vida, morar em outros lugares, conhecer, né, novas partes do Brasil, do mundo, o que for, elas têm aquele berço. Entendeu? Aliás, eu tenho uma outra parte aqui que eu falo justamente dessa questão do crato e da chapada ser um berço para elas, entendeu? E essa questão do ventre e do berço é justamente isso, assim, porque assim, um ventre, né? Um ventre humano, vamos supor, é realmente um abrigo para todos nós, só que chega um ponto que você fica grande demais para caber ali, né? Então você precisa sair dali. Mas, ao mesmo tempo, a figura do ventre é também aquele abrigo para onde você pode voltar também, né, caso você precise. Então, esse lar, esse berço, esse lugar de onde a gente vem, né, por mais que a gente possa sair, porque a vida, né, tem seus movimentos, é bom saber que a gente tem para onde voltar, né? Então, tem toda essa questão também do ventre, né? O ventre acabou assumindo vários sentidos dentro da história. Além de ser uma palavra que, apesar de ser um substantivo masculino, traz o feminino, né? Ventre e tal, já transmite essa ideia de feminilidade, de fertilidade, de abrigo. O ventre também tem esses dois aspectos, né? Assim, de às vezes te enclausurar um pouco, que elas se sentiam assim, por conta da sociedade mesmo, da época e tudo mais, mas também tem esse lugar de ser um abrigo para onde se volta, né? No decorrer da vida, caso necessário, né? Esse abrigo, assim. Vou aqui achar a página que eu falei, é a 20, 29, que fala dessa questão, dessa conexão que elas têm com o seu berço, né? Com o seu lugar de origem. Enquanto Catarina dormia, Açucena contemplava a noite de sua janela. A chapada do Araripe era seu horizonte, imensidão que os olhos alcançavam, o verde generoso que acalmava suas angústias e encantava sua visão. O Araripe, o extremo do mar, final da linha férrea, sua natureza,
o início de sua vida e para sempre sua maior lembrança de lar. As palmeiras de coco babaçu, quando chacoalhadas pelo vento, produziam aquele som que para Açucena era o som do mar. Com os olhos fechados, sentindo a brisa do Araripe e ouvindo o seu mar de palmeiras, sentiu-se transportada para o Rio de Janeiro, como se Antero a conduzisse pela alma. Perfeito. Não, eu acho. Tava pensando aqui agora, né? Tem até uns amigos nossos que tem uma produtora de filme, né? Que faz filme aqui na região, né? E à mesma hora já veio na minha mente, né? Essa história transportada, né? Assim, para um cenário, né? De cinematográfico, né? De filme. Porque você começa a falar e você começa a imaginar, né? Você começa a imaginar toda a cena, todo o cenário e esses personagens, né, que dão vida à tua história, você imagina já personificado, né? De maneira nas telas, né? Na imaginação ou mesmo nas páginas do livro, então já começa a imaginar como seria já em um filme roteirizado, né? Protagonizado dentro desse território, né? Chamado Cariri, Chapada, nessas perspectivas, nessa lente, né? Nesse teu olhar, né? Sobre a região. Acho muito interessante. E até, pegando aqui uma fala tua, eu olho aqui pro lado por causa da minha tela, sabe? Sobre a questão, tu fez uma relação do ventre, né? Com o local e esse lugar de pertencimento, um lugar, de certa forma, onde existe um tempo que a gente fica e depois é preciso sair porque ficamos grandes demais e muitas vezes você retorna, ou mesmo que seja em memória, né? Ou pela saudade, ou fisicamente, você sempre retorna, sempre volta àquele lugar. Pegando esse gancho, Tainá, e assim, só lembrando que muitas pessoas que foram, muitos nordestinos, né? Muitos cearenses que foram embora e acompanham nossos trabalhos, nossas páginas, eles, de certa forma, alimentam um pouquinho ali da saudade, né? E também da esperança de poder retornar um dia. Muitos foram os motivos pelos quais eles foram, mas muitos são os motivos pelos quais eles não esquecem, né? Daqui. E essa relação que tu construiu assim em relação a ventre, né? Eu acho muito interessante. E essa inspiração para você, eu queria entender para você qual foi o contexto. Você já falou muita coisa sobre isso, mas a principal inspiração que veio essa palavra na sua mente, que se tornou o título do seu livro, e você dá ênfase bastante ao longo das suas falas, ao longo das suas leituras, até os cortes que você usa nas suas redes sociais. Aí você quer saber a relação do ventre e a inspiração, é Sim, isso? a principal inspiração, qual é o motivo, a maior inspiração sua? Por que você insistiu tanto na palavra, mesmo que eu entendi ela, mesmo que eu entendi agora de maneira bem clara, né? Porque você usou, mas para as pessoas que ainda não entenderam, por que essa palavra é tão forte para você e você demonstra isso na sua fala? Sim, então, é porque é uma história de mulheres, né? Eu gosto de escrever histórias de protagonistas femininas, é uma família de mulheres, e tem essa questão do ventre, como eu falei, né? O ventre, o interior, o feminino, o interior, um lugar de abrigo, mas ao mesmo tempo que é a frase que eu uso aqui para abrir o livro, né? Ventre é abrigo, mas sempre chega a hora de romper e sair pelo mundo. Então é isso, são mulheres que se sentiam confinadas, enclausuradas ali por convenções, por opressões, por amarras sociais, e elas têm uma necessidade de sair, de romper, né? Mas ao mesmo tempo, ventre também tem uma coisa simbólica, né? De ser realmente um lugar de onde se vem, um lugar para onde se pode voltar, né? E também como as pessoas, né, por vias da irmandade, da ligação entre mulheres, são ventre umas para as outras.
também, né? Porque, assim, o elo que elas vão fazendo ao longo desse livro, que acompanha elas durante o ano de 1931, cada uma das três irmãs, elas vão tendo muitas dificuldades, né? Você imagina duas meninas sozinhas no mundo em 1931. Então, elas vão tendo muitas dificuldades pelo caminho, muitos tropeços, e vão se deparando com outras mulheres também, suas dificuldades também, e que são sendo ventre uma para outra, entendeu? Eu acho que dá para. Tudo eu acabo no ventre. Tudo que eu vou falando, eu consigo relacionar com o ventre por conta disso, entendeu? Então, por isso também que eu tive logo essa percepção de que elas vinham de um lugar de dentro, como se elas estivessem realmente no ventre. E eu achei interessante também, porque porque assim, é bem difícil pesquisar coisa de outra época, né? Assim, coisas Muito. específicas. Então, de quase 100 anos atrás. Então, por exemplo, eu levei um tempão para descobrir que tinha uma linha férrea. E isso também eu usei pra caramba. E o Crato, eu acho que era a última estação, né? Porque eu acho que Perfeito. eram duas linhas, uma para subir, que não sei se era para Sobral ou era alguma coisa assim, e uma para dentro, que era a do Crato, né? Aí que tinham várias outras estações no caminho. E a estação do Crato é bem bonita, assim, tá um pouquinho abandonada, bem, pelo menos quando eu fui estava um pouquinho abandonada, Uhum. mas dava para ver que é um prédio que era bonito, né? Eu também vi em foto, um prédio histórico, assim, bem bonita a estação que devia ser, né? Muito. Então, eu também achei interessante essa coisa de ser o final da linha férrea, porque me deu a sensação de que elas entrando num trem, saindo, é como se elas estivessem sendo levadas, assim, dando a luz, sabe? Nascendo. Eu achei muito interessante essa coisa da linha férrea também. Na história também é um aspecto que eu sempre menciono. Final da linha férrea, extremo do mar, como se fosse assim, né? Aham. O oposto, o que está lá dentro. Então, enfim, aí você vê, uma coisa vai puxando a outra, porque aí eu estudei a linha férrea, aí eu soube que também é uma coisa que eu nunca ia ficar sabendo e que ninguém que eu conheço sabe, do negócio do campo de concentração dos flagelados, e que tem a estação do senador Pompeu. Aí você já vai, entendeu, para outro assunto, assim, é muita coisa que tem para conhecer, para estudar. Tem muito. Então, Tem as várias. muita coisa. O gato sofreu muito, né, no passado com várias pandemias, né? Assim, com a peste, né? Então, a febre e que dizimou muitas da população. Então, tem várias. Inclusive, teve capelas erguidas como prece, né? Como pagamento aí de promessa, se que aquela praga não tivesse alcançado aquela localidade, né? Então, Uhum, assim, são diversos cenários, né? Sem falar no Padre Cícero, que é cratense, né? uhum. O Padre Cícero nasce no Crato, né? Tem sua história no Crato, mas vai E funda, né, fundar Juazeiro. Uhum. Juazeiro de Seu. Então, assim, são elementos que vão se conectando. E eu achei interessante esse ponto que você colocou, né? Fala até sobre a linha férrea, mas um ponto que eu queria ver contigo também, se tu falasse muito bem, que é a escrita feminina, né? Eu queria ver como é que você vê esse papel. Acho que você endossa a importância, né, das escritas, né, das construções literárias feitas por mulheres. Seu livro ele passa dentro disso, dando um protagonismo, né, dentro desse cenário. E como é que você enxerga isso num cenário nordestino e que no passado, né, é muito machista, né? Inclusive na história que você descreve, né? Era um cenário completamente de homens, mas como é que você Uhum. analisa a importância, né, dessa escrita para hoje outras mulheres poderem se inspirar e em, se verem em papéis, né, de relevância, em Uhum. papéis de protagonista? Sim, muda totalmente a perspectiva, né? Porque por isso que eu queria contar uma história de cangaço, que é um tema que sempre me interessou, mas com uma mulher, né, na perspectiva dela do cangaço, e que não fosse por via de se relacionar com o homem. Eu acho que isso já é uma coisa que é por isso, assim, porque muda tudo, né? Porque o protagonismo realmente foi para ela, né? Quando ela entrou ali sozinha. Então, eu acho isso muito importante, assim, porque
a gente acaba trazendo elementos, coisas que antes eram silenciadas, entendeu? Porque se você for pensar, né, antes, assim, olha a quantidade de livros e a quantidade de autoras mulheres é muito menor, né? Ainda é, mas assim, era, né, era uma coisa, então a gente acabava não tendo a nossa versão, né? Não tendo a nossa parte da história. Então, por isso também eu acho que me inspira tanto poder pensar, porque eu lembro assim, quando eu era pequena, eu vi uma novela chamada Chica da Silva, com a Thais, foi o primeiro papel da Thais Araújo. Assim, E eu acho que eu tinha uns 9 anos por aí, quando eu vi. Coisas assim, dos anos 90, né? Porque nem era pra criança ver aquela novela, mas eu assisti e assim, eu lembro que eu fiquei chocada com como as mulheres eram tratadas. Né? Porque eu não tinha ideia, né, que eu era criança. Então eu fiquei assim, meu Deus, ainda bem que eu não nasci nessa época. Fiquei dando graças a Deus que eu não tinha nascido naquela época, que meu pai me tratava bem, que eu podia estudar, que então, eu acho que a partir daí eu fiquei me colocando muito numa situação assim, caramba, imagina se eu tivesse vivido naquela época. Como que ia ser? Entendeu? Eu acho que quem escreve, eu acho que esse é um exercício muito bem sucedido, assim, eu acho que se a pessoa quiser escrever, porque você realmente se imaginar na pele daquela pessoa, naquele lugar, naquela época, e aí você quer falar, assim, você quer mostrar como que você se sentiria naquela época ali, passando por aquilo. Então, eu acho que é isso que me inspira muito, assim, e que me interessa muito em escritas femininas. Eu acho que é ver o que tá na pele daquela mulher, entendeu? Daquela personagem, ou o que aquela outra escritora pensa sobre aquilo. Isso é uma coisa que me interessa muito, entendeu? Porque, assim, a opinião dos homens, a gente já tá... Porque é a opinião que era a opinião vigente, então a gente já conhece. Entendeu? Mas a parte das mulheres, eu acho que é uma parte que está surge pipocando mais agora, né? Porque agora é que a gente está tendo essa chance. E é interessante por isso, né? Essa efervescência e tal. Então, eu acho que é basicamente isso. Mas você não, eu vê que o acho, mundo ainda é muito machista, né? Olha as coisas que a gente vê que acontecem ainda, né? É uma coisa que na verdade ainda existe muito, né? Machismo e mulheres sofrendo. E então, por mais que seja uma história que se passa há quase 100 anos atrás, tem muita coisa que na verdade assim só mudou um pouquinho o contexto, mas ainda é igual. Então, mesmo assim, você vê que tem uma coisa que se mantém ali. Então, então é importante que a gente continue, né? Que cada vez mais a gente possa, né, mostrar o nosso lado e o que precisa mudar para que realmente a arte e a literatura possam contribuir para transformar, né, não, a com vida. certeza, esses pontos, né? Eu quis fazer essa pergunta proposital, né? Que eu acho interessante esse enaltecer, né? O trabalho das mulheres fazem, né? Nas construções literárias, né? Nos cenários, né? Construções cinematográficas, dos filmes, ou produções, né? Audiovisuais, seja lá qual for o cenário, é importante essa construção e é importante essa disseminação, né, da ideia, da possibilidade, do fazer, do atuar, também dessa inspiração que você pode transmitir para outras, né, a fim de que não seja um limitador, não encontrem limitações, porque se você pensa no cenário do cangaço, você também pensa também, por exemplo, nos coronéis, né, você pensa Uhum. aquele ambiente que também era extremamente difícil Sim, e pesado para as mulheres. Então, era um cenário completamente adverso, né? Adverso para que essa gestação de ideias ela não acontecesse, né? Na verdade, inclusive, quando tinham ideias, elas eram proibidas de pensar, proibidas de opinar, né? De dar suas, uhum. de demonstrar sua sabedoria, né? Até mesmo de expressar suas opiniões, né? Sobre qualquer que seja o assunto. Então,
Aí você vê, passado tantos anos, né? Toda essa construção. Você vê hoje, né? Alguém, né? Você, uma mulher, construir pensar em um livro, pensar na ideia de um livro, passando em um período totalmente é, machista, você constrói essa ideia com seu olhar, mas também trazendo luz sobre um personagem que, nesse caso, protagonista, né? Sendo uma mulher em meio a esse contexto de machismo. Eu acho que é importante demais e acaba sendo um divisor de águas. Eu acho que você talvez, bom, percebo que você não é mais a mesma pessoa depois dessa produção, né? Uhum. Desse livro. Eu acho que depois de toda essa imersão e toda essa construção literária, essa imersão, essa busca, eu acredito que você não seja mais a mesma Tainá de antes do livro. Bom, você pode falar melhor que eu, né? É, com certeza. É assim, na verdade, esse livro, ele tem um significado muito grande para mim, porque eu escrevo desde pequena, assim, eu já escrevi algumas histórias, mas é o meu primeiro livro publicado, então acaba sendo o meu primeiro livro, né? Então já tem esse significado para mim e tem na verdade, ele ficou um livro maior do que o Cangaço, assim, o Cangaço é uma parte dele. Não Uhum. é, né, sobre o cangaço, ele traz o cangaço, que é um tema também que realmente, desde muito pequena, me inspirou muito. Eu tinha muito fascínio, assim, de ficar olhando mesmo, foto ou filme. Então, realmente ele transformou minha vida, assim, o fato de, ainda mais para quem já escreve há muito tempo, você e nunca fez nada, eu escrevia e ficava dentro do meu computador e acabou, né? Então, para quem já escreve há tanto tempo, ter um livro publicado, isso já muda também, né? Para além da mudança, enfim, de ter estudado, de ter escrito livro, de ter me conectado com essas personagens, isso já é uma coisa que muda você. O fato de ter o livro publicado também mudou, né? Assim, mudou, claro que é uma coisa boa, mas também é uma coisa que aí vão gerando novas angústias, né? Assim, de meu Deus, e agora o que eu faço com esse livro? Eu, antes que o livro estava só no meu computador, eu não tinha essa carência, assim, de que as pessoas lessem, de que as pessoas me dessem retorno, porque aí quando você lança um livro, você fica meio carente do outro, né? Uma coisa que quando o livro era só seu. Mas agora tem essa coisa toda, né? Que também é diferente, assim. Você tem um livro sem publicar e tem um livro publicado, né? Tem todas essas mudanças, assim. E como é que tem sido Aí esse minha vida mudou. o teu feedback em relação... Você já vende ele, né? Então, você já está vendendo, já... Ele fica à venda no site da editora Urutau. Aí pode comprar pelo site mesmo da editora. Eu tenho alguns exemplares comigo, assim, mas que eu mais levo, assim, se for algum evento, eu levei para Flip agora, ou alguém próximo, aí eu vendo por aqui, entendeu? Geralmente, assim, quando a pessoa é de longe, aí eu indico comprar com a editora mesmo, que a editora faz o envio, entendeu? Mas aí é isso. Aí tem no meu perfil, tem um link já, né, na minha bio. Uhum. Aí Ah, tem um Luta, link que vai direto. desculpa, tem que interromper. A editora é sua? Só para tirar a dúvida. Não, não, é uma editora mesmo. É uma editora pequena, mas não tão pequena mais. E não, eu não tenho editora, não. Eu sou só escritora mesmo. E aí eu fiquei super feliz até, né, de ter tido o livro selecionado, porque eu já tinha mandado alguns livros em outros momentos da vida e não tinha sido selecionada, né? E aí agora eu tenho esse livro pela editora, e aí, enfim, tem o link lá para comprar o livro direto com eles. E como é que tem sido, Tainá, é, o feedback, né? Todo o retorno que você tem ouvido. Eu imagino que seus amigos, né, seus familiares, como foi você receber as primeiras impressões sobre esse trabalho? Algumas pessoas.
eu acho assim, claro, meus amigos, alguns compraram só para dar uma força na pré-venda, outros realmente leram e gostaram, aí eu fico, mandam mensagens lindas que eu fico relendo, Uhum. né, é muito gostoso, mas claro que o que mais gera, assim, uma surpresa e uma satisfação quando é espontâneo, pessoas que você não conhece, vêm falar com você na mensagem privada sobre o livro, assim, eu fico, caramba, essa pessoa, nem sei quem é, mas leu o livro e tá falando comigo, que emoção. Essa coisa espontânea, ou às vezes você tá de bobeira, o celular tem uma notificação, aí alguém que marcou você num trecho do livro, e isso é muito gostoso, assim. É uma coisa que nem sei explicar. É uma coisa que desde pequenininha, assim, quando eu escrevi um livrinho uma vez, a professora falou que gostou, eu senti uma emoção que é a mesma que eu sinto quando alguém hoje em dia fala que gostou, entendeu? É igual. Você volta meio a ser aquela criança assim, mas as pessoas falam que não. Ninguém veio falar que não gostou, mas também as pessoas falam que gostam e fazem mensagens lindas e tudo mais. Mas assim, é difícil, né, você divulgar um livro. É um trabalho de formiguinha. É, Aí, vamos Isso é ver. verdade. Nós temos tentado finalizar, nós temos feito construído um livro já tem alguns anos. A gente não conseguiu terminar ainda, assim, é sobre o Cariri, né? Só que, bom, você sabe muito mais do que eu, né? Todo o trabalho que é, e quando você também tem outras áreas, né, que você atua, né? Que o tempo ele acaba sendo um pouco escasso, né? E também Uhum, tem um processo criativo, né? Tipo, há tempos que a pessoa fica bem focada, assim, bem criativa em uhum. relação a ele, depois você dispersa e depois passa um tempão. E aí, dentro desse contexto, eu ia te perguntar, como é que foi o teu processo criativo em relação à construção desse livro, se você conseguiu focar bastante, sim, de maneira mais constante, ou você intercalou bastante. Não. Você falou que teve um tempo bom aí, né, entre Uhum. o começo e o fim. Para a gente conhecer um pouquinho como é o processo criativo aí, como foi o teu. É. Então, foi realmente bem demorado. A ideia inicial eu tive nem sei quando, acho que 2011, assim, essa ideia do cangaço, da menina que chega no cangaço solo, né, sem ser de casal, e que ela, enfim, era diferente, era de uma família rica, e, enfim, tinha só isso, e larguei pra lá. Aí, em 2017, eu estava no trabalho, assim, e esses parágrafos, esses dois até que eu li, né, do Sol se punha no crato, que era Sol se punha no Recife, isso veio, esses dois parágrafos, assim, eu não tive como não abrir um documento em branco e escrever esses dois primeiros parágrafos. Mas também ficou nisso, um tempão. Porque, como eu falei, eu tenho meu trabalho, né, não tenho muito tempo de escrever, mas assim, o que é bom também, porque como eu fiquei muito tempo como se eu estivesse gestando as Uhum. personagens, a história, elas foram ficando muito maduras, entendeu? Elas têm muitas camadas, assim. Eu acho que as pessoas que vêm falar comigo que gostam, eu acho que elas gostam justamente por isso, assim, porque a Catarina e a Sucena, que são as protagonistas, a Brígida também, que é a irmã mais velha, elas têm muitas camadas. Porque realmente eu fico muito tempo com elas dentro de mim, elas vão se desenvolvendo e tudo. Então, aí eu escrevo um pouco, paro, escrevo um pouco, paro. Aí na pandemia, que eu fiquei em casa, né? Eu acho que eu dei um gás maior. E aí também é legal, porque tem uma coisa de você, assim, é como se fosse frequência de rádio, assim, você entrar na Uhum. sintonia da história, você ficar vivendo meio na atmosfera. Até quando você sai na rua, você vai no mercado, mas você tá naquela atmosfera ali, você tá diferente. Então, eu consegui, assim, eu acho que fazer esse mergulho e terminar, porque eu acho que eu tinha mais ou menos a metade da história, e aí eu fui e fui indo, aí consegui terminar aquela versão inicial, né? Aí depois eu volto, aí vou revendo, melhorando e tudo mais. E como é uma história grande, é uma história, um livro meio grossinho,
eu também gosto disso porque, por mais que eu tenha uma ideia do que vai acontecer, elas mesmo, elas vão se deslocando, assim, na história e vão me surpreendendo, assim. A Catarina é uma personagem que me surpreende muito. Eu não esperava que ela fosse ter aquela parte, assim, porque a gente tem, né, muitas partes, assim, cada um de nós, assim, é muitas pessoas, né? Então, isso também eu acho legal que foi acontecendo, entendeu? E eu acho que também só foi acontecendo porque eu levei tanto tempo, eu levei 5 anos, desde o primeiro parágrafo até o livro pronto, eu levei 5 anos. Então, isso fez com que também elas tivessem essa consistência, né? E até agora, por exemplo, que eu estou escrevendo a continuação, mas assim, eu estou escrevendo a continuação, escrevi algumas páginas, mas eu fico o tempo inteiro, na verdade, assim, não sei os outros escritores, mas o que eu menos faço é escrever, porque eu fico basicamente pensando, eu fico um tempo inteiro praticamente pensando nelas. Vai ser assim, vai ser assado, entendeu? Passeio com o cachorro pensando nelas. E isso vai dando realmente elas vão ficando encorpadas, entendeu? Então é basicamente isso. E o quanto da Tainá tem nesse livro aí? Tem muita coisa? Então, claro que tem. É porque, assim, eu não escrevo, como se fosse um diário, né? Não Aham. é, mas assim, eu acho que, na verdade, eu me vejo nas três, assim, eu acho que eu sou as três juntas. Eu tenho coisas da Catarina, tenho coisas da Sucena, tenho coisas da Brígida, tem coisas de todos, né? Porque é isso. Eu consigo me conectar, né? Eu acho que a gente tem que se conectar com os personagens para conseguir torná-los convincentes mesmo, né? Com certeza. Então, tem muita coisa minha ali. Eu digo assim porque acho que até é como se fosse uma identidade, né? Assim, é algo, uma impressão digital ali, né? Que se você acaba deixando de si. Eu falo isso assim, minha esposa ela é apaixonada por Raquel Queiroz, né? A maior inspiração dela é Hum, Raquel Queiroz. E o livro que ela mais ama de todos, assim, é o Memorial de Maria Moura, né? Que é o livro de sim, cabeceira. enorme. Aham. Ela já leu, assim, várias e várias e várias e várias vezes. E ela se vê muito naqueles personagens, na personagem, né? Eu falo isso, assim, porque é incrível como você se identifica com algum personagem de um livro, né? Eu imagino que as suas você, né, se inspire no seu trabalho, mas assim, a expectativa de que alguém vá tornar o seu livro um livro de cabeceira, num modo que se Uhum. identifique de tal forma, né, ao ponto de absorver para si aqueles elementos, aqueles ensinamentos que estão ali contidos naquele livro, né? Eu acho muito legal. é, Bom, eu quero ainda um dia, né, poder ter essa experiência de que alguém leia um livro meu e que tem essa impressão, ou que tem essa experiência, né, de se identificar com algum personagem, ou com mais de um personagem, ou com a fala de um personagem, ou com o comportamento de outro. Eu acho que é muito interessante isso. Eu acho que é muito único, né? Acho que é muito Uhum. único dos trabalhos literários construídos. E o seu livro é um romance? O livro que você está fazendo? Então, na verdade, a gente tá focando muito mais histórico, né? Assim, mas com muita fotografia, tem muita fotografia dos lugares, porque como a gente já tem um tempo, né? Já tem muitos anos que a gente faz esse trabalho, então tem muitos lugares que nós fotografamos que não existe mais, sabe? Então acho que Uhum. é um É álbum de tipo um fotografia. livro histórico, assim, um livro da história de não ficção, assim, um livro mesmo de Isso, história. com Aham. elementos não tão massivo, né, no sentido assim de muito texto, mas com muita imagem, mas com um texto assim, com informação sobre aqueles lugares. É algo, é, enfim. Mas a desconstrução tem várias, como tem muita foto, né, tem muito registro que a gente foi fazendo, né, ao longo do tempo, de igrejas, de lugares, de trilhas, de cascatas, de monumentos,
enfim, são muitos e agora estamos focando muito também nos atores, né? Como os reisados, né? Como você falou muito Hum, bem, os trabalhos que são feitos, né? Como Casa de Farinhas, Engenhos, com o grupo de reisado, o grupo de coco, né? Reisado de coco, reisado de Mandirupau, né? Banda Cabaçal, ou seja, são muitas. Por exemplo, o corte do pau da bandeira, né? Que é algo interessante, hum. inclusive, até você Barbalha, né? para você, né, em Barbalha, que é algo muito interessante, acho que de conhecer. Ou seja, são coisas que acontecem aqui que para quem é fora, eu sempre falo assim que quando você tem uma visão sobre o Nordeste, ela nunca vai ser uma visão correta se você não vier aqui. Eu não falo nem em relação àquelas visões distorcidas, né? Eu digo assim, porque você compreender este território é muito complexo, né? Porque tem coisas que só acontecem aqui mesmo. Então você precisaria estar aqui para ver. Que bom que você pôde ter essa oportunidade de conhecer, né? Para que você também tenha com seus próprios olhos a sua impressão, né? A impressão sobre esse lugar. E por isso que o livro está um pouco mais. Está um pouco parado no momento, a gente está reunindo ainda algumas informações, só que a gente compra muito livro, assim, né? De história regional. Inclusive, se você não tiver interesse, eu posso passar depois Uhum. a editora, né? Que nós compramos muito livros daqui, feitos com histórias daqui. E que vai dando-nos uma base, assim, né? Vai dando um suporte aí na linha, né? A linha histórica, né? Para que a gente não fuja, né? Dos elementos aí. Só que eu acho interessante demais a construção do romance, né? Temos alguns amigos que fizeram livros sobre a região com a linha mais romântica, de romance, mas nosso caso vai ser mais histórico mesmo Uhum. e com muita imagem, né? Também para auxiliar aí na compreensão. Eu, eu acho interessante, Tainá, eu queria até tentar, até, infelizmente, nem para o nosso final da nossa live, né? Se caminhando para o Uhum. final, mas queria que você pudesse. Tem uma coisa no teu livro que você gosta mais ou não? Assim, você gosta dele como algo assim completo? Ou existe algum elemento, alguma coisa nele específica que você sempre lembra, que você sempre lembra e que você gosta de ressaltar? Você gosta bastante dele. Não, eu tenho trechos que eu gosto mais, né? Tenho trechos que eu fico, caramba. Tem trechos que eu acho, ai não, poderia melhorar, mas tem trechos que eu fico, nossa, isso aqui tá muito bom. Principalmente, eu acho que umas partes que eu gosto muito são a Brígida, que é a irmã mais velha, que é a sonâmbula, que é quem me fez achar que a história inicialmente se passaria no Recife, seria uma coisa meio mal assombrada, essa coisa meio de terror. Uhum, Eu uso muito como referência o Augusto dos Anjos, que é uhum, um poeta mórbido também, né? Que tem essa atmosfera, né? Então, as partes dela, algumas, principalmente essa parte do sonambulismo, eu escrevo muito inspirada na poesia dele. E aí eu gostei muito de fazer isso, porque são partes que eu acho que ficaram muito bonitas, assim, poéticas, entendeu? Eu gosto dessa coisa da. Apesar de ser um livro, um romance, né? Não ser um livro de poesia, eu gosto muito dessa coisa poética, assim, quando eu consigo fazer, entendeu? É uma coisa que me agrada, quando eu acho que eu consegui trazer uma poesia, mas ao mesmo tempo manter o meu livro, né? Um livro não sendo de poesia, contando uma história, mas ao mesmo tempo na narrativa conseguir trazer essa narrativa poética. Eu acho que é uma coisa que me agrada, assim, em algumas partes do livro. E eu também gosto dessa consistência que elas ganharam. Eu tenho uma amiga que falou para mim: Nossa, me deu uma tristeza quando eu me lembrei que a Sucena não existia, porque eu queria abrir o Google e botar o nome dela. Então, essa coisa também que eu acho que elas realmente ficaram bem consistentes. Então, isso também me agrada. não, eu acho incrível como algumas coisas ficam marcadas, né? Atualmente sobre
o livro. E você falou que o livro ficou bem extenso, né? Ficou bem um volume bem muito bom. Você cortou muita coisa ou não? Ou teria mais coisas para que você gostaria de ter colocado? Não, acho que ele tá no tamanho que tinha que ter, assim. É isso. Eu não sou muito apegada, não. Tem gente que fala assim, eu fiz 35 versões do livro e tem as 35 versões do. Eu vou trabalhando em cima do mesmo documento o tempo inteiro, é, entendeu? Eu não cortei muita coisa, não. Eu mudei muita coisa ao longo do processo, né? Mas assim, cortar, eu acho que não. Eu acho que é o que é mesmo. Acho que era esse o tamanho dele, era isso que ele tinha que ter, entendeu? O que, na verdade, aconteceu é que eu acho que eu fiquei tão apegada a elas que eu comecei a pensar, tá, e depois? O que aconteceu com elas? Aí eu comecei a ficar pensando nisso, e aí que veio o livro 2 e também vai ter o livro 3, entendeu? Porque eu realmente fiquei acompanhando o que aconteceria com elas e tal, e aí, mas eu acho que são só 3 mesmo. Eu acho que depois que acabar o 3 eu vou partir para outra história, outros personagens. Mas, o Então, livro um é vai isso. ter a possibilidade de ter novas visitas suas aqui à região ou você vai. Ah, com certeza, não, com certeza. Primeiro porque eu gostei, realmente, como eu disse, eu faria todos os Uhum. passeios de novo, do mesmo jeito, assim. Eu gostei bastante. Eu lembro de tudo que eu fiz, porque realmente foi muito maravilhoso. Eu lembro Eu da percebi. guia Você contou que, com. que eu lembro da guia que conduziu a gente no museu lá em Santana do Cariri, entendeu? Do... Ah, da criança, né? Da adolescente? Eu acho fantástico isso também, assim, das crianças participarem tanto, serem guias no museu, na Casa Grande. Isso Isso é é uma coisa fantástico. muito especial, assim, que não vejo assim tanto aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Das Não, eu acho crianças que realmente se apropriarem dali, do seu lugar, da história do seu lugar, e te conduzir, não sei o quê, e sabia o nome de dinossauro, de não sei de quê, entendeu? Eu lembro de tudo que eu fiz, como eu disse. Eu lembro até do que deu errado no dia que a gente foi na Casa Grande. A Casa Grande estava fechada, a gente teve que voltar no dia seguinte. Enfim, eu lembro da viagem inteira. Foi muito legal, eu queria voltar. Mas também tem coisas que eu não conheci, entendeu? Eu quero muito conhecer lá a região onde foi o caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Eu não sei se é sim. difícil de uma pessoa de fora ir e tal, a logística toda, mas é uma coisa que eu quero fazer, entendeu? Não, mas E quando eu você também vê. quero. Rapidinho. Eu também conheci Exu, esqueci de falar, né? Que já é Ah, Pernambuco, mas também é ali Cariri, né? E aí também eu fui na casa da família da Bárbara de Alencar, das pessoas, né, que ainda estão por ali. Enfim, tem muita coisa que eu queria fazer com mais calma. É, foi no Museu do Gonzagão, Tem né? muita. Fui. Tirei aquela foto com o chapéu, fiz tudo que os turistas fazem e, enfim. Mas eu quero muito conhecer essa parte do caldeirão, porque é uma coisa que vai entrar no segundo livro, entendeu? Vale a pena você ter conhecido o Exu, porque o Exu tem uma relação muito grande com o Crato, né? O Gonzagão tem Uhum. uma relação forte com o Crato, Sim. então fez muito sentido, inclusive, a sua visita, viu? Ele cantou várias vezes, cantou muitas belezas do Crato, né? Ele, Uhum. inclusive, o Crato, né, na época, para essas cidades, né? Pernambuco era a capital, né? A capital aqui era o Crato. Uhum. Então, quando ele veio para cá, e daqui ele pegou Tinha uma feira, né? Tinha uma feira no Crato, não era? uma Que feira, ele, a no feira filme ele muito. vai. Inclusive, essa relação com o Crato ele é muito forte, né? Do Gonzagão. Antes dele ir para Fortaleza, ele pegou o trem aí no Crato. O trem que ele pegou para Uhum. Fortaleza, para se alistar no Exército, foi no Crato, né? Então, assim, ele tem uma Uhum. relação muito, muito grande. E acho que é legal poder conhecer também, inclusive, né, até porque também estamos falando aí do maior músico, na minha opinião, né? Claro, o maior músico de todos os tempos, né? O nordestino, ele é o rei, né? Da Uhum. música. Então, fez muito bem.
No relação ao Caldeirão, quando você vier, né, você pode falar que a gente, enfim, né, passa aí todas as informações possíveis que você precisar em relação ao local. Porque vale a pena conhecer lá, é muito, muito legal. Muito legal Uhum. mesmo. Assim, eu falo assim, é uma história triste, claro, mas, Muito. mas o cenário, né, em que ele está inserido, a estrutura, a capelinha, sabe, o poço, a casa grande que está lá ainda. Enfim, aquele cenário que ainda está de pé, ele é muito, muito forte, assim, né? Muito legal de conhecer, por questões históricas e tudo mais. Então, acho que vai valer muito a pena para você esse aprofundamento. E quando vier, né? Com certeza, pode contar com a gente aí em relação enfim, precisar, né? Informações Uhum. ou até mesmo que a gente possa de alguma forma, lhe auxiliar e estar junto aí, né? Nessas. Inclusive, acho que você poderia até pensar em um lançamento, né? Aqui, já que, já que o livro fala sobre uma história aqui, então, quem sabe, né? Fazer um lançamento desse livro e uma dessas duas vindas, a gente poder articular em um lançamento seu, né? Uhum. Nossa, muito legal essa ideia, adorei. Não sei se você fez aí um lançamento oficial, né? É, eu não Mas cheguei a fazer, eu fiz só na Flip mesmo, na Feira Literária de Paraty. Só, não cheguei a fazer outro, não. Mas quem sabe, né, assim, nessa ideia, de Uhum. repente, quando se tiver uma data, né, que você pensa em vir, você fala pra gente que a gente começa a mexer os pauzinhos e fala com os amigos pra gente mobilizar aí algum Ah, evento. legal, vou falar. Muito obrigada, viu? De nada, assim, a gente enfim, expressar também de alguma coisa, algum material, né, que a gente tenha, alguma imagem, sei lá, algum, do nosso acervo fotográfico, se precisar, não sei, mas se precisar também, a gente se coloca à disposição. Eu queria que você deixasse um conselho, né? Um conselho que você daria para quem está começando a escrever, né? E que de repente tem medo, né? De expor a sua voz ou está travando. Talvez tenha algumas pessoas que estejam com bons materiais na gaveta, né? Uhum. E talvez até você conheça alguém assim, né? Não sei. Mas quais conselhos você daria para essa pessoa tirar esse material da gaveta e trabalhar e fazer um lançamento? Enfim, se for mulher, né? Seu público feminino, obviamente, mas Uhum. também, se for também, né? Seja lá quem for a pessoa, e de repente esteja com medo, esteja receoso, ou talvez tenha abandonado por algum motivo, quais conselhos você daria para essa pessoa? Mas assim, a pessoa já acabou o livro ou ainda não conseguiu acabar? Não, Porque, ela tem só vontade de escrever um livro. olha, para quem tem vontade de escrever um livro, eu acho assim, não precisa ter pressa, não precisa, quero ter um livro pronto. E, né, eu acho que sempre é um processo, tudo é um processo. Porque também depois que você tiver um livro pronto, você vai ter novas ansiedades. Então, fique calmo, porque aproveite o que está acontecendo agora, sabe? Tente se conectar com o que você está querendo contar, com a sua história. Uma coisa que me ajuda muito é música. Eu tenho uma trilha sonora para cada personagem, basicamente, para cada parte, assim. Isso me ajuda a me conectar. Eu acho que cada pessoa tem que encontrar a sua forma de se conectar com. Porque, assim, o que funciona para mim, né, vai ser diferente para outra pessoa. Mas para mim a música ajuda muito mesmo, assim. Tem coisas que eu escrevo que é a música que me deu ideia, entendeu? Tem até Hum, uma música do Lenine, que foi através dessa música que eu tive vontade de escrever uma história de cangaço. Que a música é Candeeiro Encantado, do Lenine. Aí eu falei, sim. caramba, eu quero escrever uma história de cangaço. Foi ouvindo essa música. Então, você tem que buscar o que te inspira, assim, sabe? Para você se conectar. Porque eu acho que escrever é conexão. Acho que você consegue escrever um bom livro quando você se conecta mesmo com aquelas personagens, com aquele contexto, com aquela história, entendeu? É um mergulho.
Então, você tem que buscar o que realmente vai te ajudar naquela imersão ali. Mas, assim, não ter pressa, como eu falei, porque tudo é o processo, né? Não é, na verdade, a chegada, né? Mas é a corrida, né? É a corrida o que vale, né? A chegada é a consequência, assim. Mas para uma pessoa, assim, objetivamente falando, uma pessoa que já está com o livro pronto, uma coisa que me ajudou muito foi leitura crítica. Procurar um profissional para ler o material, é, ressaltar o que está legal, indicar coisas que podem melhorar, entendeu? Isso me ajudou bastante. E, e é isso. E depois que você tiver com o livro pronto, também correr atrás de divulgar, mas sempre pensando que já está valendo, assim. Você já está com seu livro, então é um trabalho de formiguinha mesmo. E é curtir cada pessoa que vem falar que gostou, né? Cada sensação gostosa que a escrita traz. Eu acho que é nunca perder isso de vista. Acho que é isso. Perfeito. Ah, alguém comentou aqui, eu moro próximo ao Caldeirão. Deixa eu ver aqui. Rádio Web, o Caldeirão é top. O pessoal participando aqui da nossa live. Perguntaram aqui onde podemos adquirir o livro. Me interesso pelo tema também. É o Ítalo Borges. A Tainá falou, né, que é por meio da editora Urutau. Muito Isso, legal, e por sinal, também. tem um link na minha bio. Tem um link direto para comprar o livro. E queria que você pudesse agora vender o seu livro agora nesses últimos instantes, para aqueles que estão chegando agora, vão assistir depois, fazer a propaganda. Você falou bastante sobre ele, né? Claro. Mas se você pudesse fazer agora uma chamada, né? Aí ficar Uhum. para ação, que as pessoas possam adquirir o seu livro, possam mergulhar nessa história. Bom, o Sim, espaço é seu. uma sinopse, né? Esse livro se passa no ano de 1931, no Crato. Conta a história da família, das irmãs, né? Das três irmãs da família Rocha Brandão, que são Brígida, Sucene e Catarina. E elas são de uma família, filho de um coronel, né? Elas são moças ricas, mas são moças. Então, apesar delas serem ricas, elas não têm escolhas a fazer, né? Elas veem que o destino delas é se casar com um homem que o pai quisesse. Então, para as duas mais novas, não restou uma escolha que não fosse fugir, né? Acho que se elas fossem homens, elas não precisariam fugir de casa, né? Elas poderiam sair de casa. Você não escuta a história de meninos que fugiram de casa, só moças, né? Porque os meninos não precisam, eles só realmente saem de casa para estudar, para fazer casar, se quisessem, enfim. Ou ficam em casa porque querem, mas elas Uhum. não, elas precisaram fugir. Então, para não repetir o destino da irmã mais velha, as mais novas fogem. Só que acontece imprevisto, elas se separam, uma vai parar no cangaço, a outra vai parar num cabaré, e a vida delas vai seguindo ao longo desse ano, e é a história do livro. Show de bola. É, seu primo está dando os parabéns para você, o Lucas. Oi, Lucas. Show de bola, Tainá. A gente se caminhando para o final, queria agradecer demais, viu, pela sua participação. Fiquei muito feliz que você topou. Espero que você tenha gostado também. Também espero Adorei, que muito obrigada. espero que você, em outros lançamentos, outros livros seus, a gente possa também estar aqui, né, falando sobre eles. O espaço também é todo seu. Se quando também quiser fazer um post e divulgar, enfim, de alguma forma, nossos canais estão à sua disposição para isso. E muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela Te sua participação. agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu livro, viu? Obrigada também, parabéns pelo seu trabalho, que você viu, né? Não é mentira, eu já sigo a página, já uso o conteúdo, tá? No meu perfil. Te dou parabéns, te agradeço também pelo convite, pelo espaço, né, de falar sobre o livro.
e de me aproximar, né, de você e de tudo que você representa na região. Então, eu fiquei à vontade, eu nunca tinha feito uma live, então eu fiquei bem à vontade, muito obrigada. E Que então a bom. gente, né, eu vou dando notícia, né, tendo outro livro, ou então indo novamente para o Cariri, aí a gente vai trocando informações. Com certeza, quando vier, não deixe de nos avisar que a gente pode, nessas suas vindas, a gente pode até, inclusive, estar junto aí, acompanhando para, enfim, né, mostrar algumas coisas, talvez algumas coisas bem novas, assim, né? Como a gente anda Uhum, bastante, então a gente conhece muita coisa que não é tão oficial, né? Digamos assim. uhum, Mas, de toda forma, ou indi- indicações, enfim, né? Mas a gente se coloca de verdade, assim, à disposição de verdade para ajudar, né? No que eu preciso. Parabéns pelo seu trabalho. Faça mais lives que você manda muito bem, então tem que usar isso, usar ao seu favor. E até a nossa próxima live. Eu espero que a gente consiga aí fazer novos temas, novas temáticas, né? Novos livros. E uhum. sucesso na sua trajetória, né? Na sua carreira, viu, Tainá? Muito obrigada para você também, tá bom? Obrigada demais aí pelo bate-papo, adorei. Foi boa. Tchau, tchau. Tchau.